Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo, eu faço parte do grupo 9 da disciplina de Projeto de Software Educacional. Eu vou falar um pouco sobre o modelo arquitetural, né, junto com as minhas outras colegas. Eu vou dar uma pequena introdução, também explicar como é que o modelo escolhido agrega bem ao nosso projeto. Então, só dando uma introdução rápida à arquitetura de software, a sua principal definição é que é uma estrutura fundamental, né, de um sistema, ou seja, envolve todos os seus componentes, envolve todos os princípios relacionados àquele projeto, então ele serve como uma visão concisa, uma visão que engloba todos os aspectos daquele sistema, né, todos os possíveis subsistemas, se isso for aplicável àquele software, os serviços, enfim, há diversas formas de categorizar a arquitetura, né, e os seus devidos componentes, né. Então, basicamente, ele é utilizado para identificar problemas e criar descrições dos processos para facilitar a discussão, tanto pelo lado dos stakeholders, das pessoas que estão interessadas nesse projeto, quanto dos próprios desenvolvedores, né? Eles precisam ter certeza do que eles estão fazendo e a arquitetura do software é provavelmente o principal documento e o principal modelo que eles vão seguir a partir de outros, a partir dele, outros serão criados, né? Mas ele seria o principal, né? O primordial, digamos assim. O nosso sistema Nota Free, ele vai ser desenvolvido com base na criação de sistemas web, então é geralmente feito em camadas, né, de interface, de aplicação, banco de dados. Então, agora dando uma visão geral sobre como que vai funcionar a arquitetura no nosso sistema, né, do Nota Free, o propósito dele, geral, é criar uma plataforma colaborativa para anotações acadêmicas de diversos estudantes. Então, a acessibilidade é muito importante, pois a gente precisa que o nosso sistema seja multiplataforma, ou seja, a pessoa que quer acessar a sua anotação ou a de outros colegas pode acessar através do telemóvel, pode acessar através do tablet ou do navegador, porque às vezes as pessoas utilizam notebook, às vezes utilizam tablets, às vezes elas fazem anotações no papel e usam o celular só para poder conferir. Então, a gente precisa que a acessibilidade multiplataforma seja algo primordial no nosso sistema. Além disso, a sincronização em tempo real também, afinal de contas, é interessante que assim que a pessoa faça alguma alteração, alguma adição nas notas, elas sejam disponibilizadas para visualização em tempo real. E a organização da arquitetura vai ser feita em camadas, o que facilita bastante buscas e compartilhamento entre as notas, né, entre as anotações de cada estudante. Existem diversos formatos suportados, né, aquelas que são manuscritas, ou seja, de pessoas que apenas escrevem no caderno e fazem a digitalização, né, dessas anotações para o sistema. As digitadas, ou seja, que são feitas como se fosse um bloco de notas do computador mesmo. Então, elas são feitas de forma redigida pelo computador diretamente, ou pelo celular, enfim, qualquer um que tenha utilização de teclado. Você pode colocar imagens, você pode colocar mapas mentais, ou seja, fazer desenhos com indicações que sejam mais fáceis de você entender, documentos em nuvem, etc. E também, né, no caso da manuscrita, também há a possibilidade de pessoas que utilizam tablets para poder fazer anotações com caneta digital. Essas pessoas também serão capazes de colocar suas anotações dentro do sistema como uma forma manuscrita, só que já de forma digitalizada, o que acaba facilitando um pouco. A colaboração também vai ser um ponto muito importante para o nosso sistema, visto que a gente tem em mente que esse sistema seja possível de ser utilizado em grupo, ou seja, pessoas que criam grupos de estudo, pessoas que são da mesma turma, ou seja, querem todos compartilhar suas ideias ou suas anotações sobre aquele determinado tema, às vezes porque uma abordagem de um aluno pode ser útil para outro, para poder estudar para uma prova ou alguma coisa assim, até para trabalhos, cada um vai fazendo as suas anotações do decorrer da matéria, e isso no final pode ajudar no desenvolvimento de um trabalho final, trabalho em grupo, enfim, as aplicações são diversas, né, em relação à colaboração. Então é um ponto que a gente quer levar em consideração também no desenvolvimento geral do nosso sistema, é um dos pontos principais. Além, claro, do sistema de comentários e reputação, porque assim a gente consegue meio que, de certa forma, avaliar os usuários que têm melhores anotações ou os usuários que contribuem de forma mais positiva
E isso, de certa forma, cria um incentivo também entre os alunos para que cada um tenha, digamos assim, o seu status, né, de que é um bom utilizador da ferramenta. Isso só acaba agregando mais no uso dela. E, por fim, também a gente tem o uso da ferramenta de forma offline. Então, se por algum motivo a pessoa quiser salvar o documento ou a anotação para visualizar de forma offline, ela tem que ter a opção de fazer isso. Pode ser que ela esteja num ambiente que não tem internet ou ela acabou ficando sem internet. Enfim, aí a gente tem a possibilidade de fazer a visualização dessas anotações de forma offline. Bom, agora que o Gustavo, né, já nos apresentou a visão geral do Nota Free e o modelo inicial em camadas, né, eu vou mostrar um pouquinho de como a gente chegou, né, a esse modelo arquitetural final, partindo então de histórias de usuário e cenários reais. Logo no início, né, do projeto, nós mapeamos algumas personas e cenários típicos de uso, né, que seriam os estudantes em aulas presenciais, alunos EAD, grupos de estudo e até mesmo aqueles estudantes que estão ali offline, né, querendo acessar o conteúdo de uma determinada matéria no transporte público, no caminho do trabalho, a caminho da faculdade, né, ou até mesmo em casa, quando a conexão cai e ele precisa dar continuidade aos seus estudos. Então, a partir desses cenários, a gente pôde construir, né, algumas histórias de usuários, que são descrições simples do que cada tipo de estudante, né, gostaria de fazer. Por exemplo, como estudante, né, eu gostaria de acessar as minhas anotações mesmo sem internet, ou então, como membro de estudos de uma matéria na faculdade, eu gostaria de poder compartilhar e comentar algumas anotações com os meus colegas de classe, né? Então, com essas histórias e cenários, a gente pôde organizar, né, e montar esse modelo arquitetural em camadas. Aqui embaixo, né, nessa parte aqui, estão os dados, né? Os dados e os usuários finais, que são estudantes, as anotações, as disciplinas e os arquivos compartilhados. Já nessas camadas de cima, né? Cada funcionalidade ela foi posicionada de acordo com o seu papel. Então a gente tem ali a persistência, né, onde temos o armazenamento em nuvem, o banco de dados unificados. Logo depois a gente tem os serviços, que são o processamento, integrações externas e conversão de formatos. Temos a aplicação, né, que seria a lógica de negócio, como colaboração, recomendação e o processo, né, de gamificação. E ali em cima nós temos também a apresentação, né, que é a interface que os usuários realmente vão interagir, né, que seria o PWA e o acesso offline. E por fim, né, mais ou menos importante, ali no topo, nós temos os componentes externos, como o calendário acadêmico, né, e as APIs de integração. Ou seja, cada camada ela reflete, né, as necessidades levantadas lá nos cenários e a posição de cada componente ela vai seguir, né, sua função dentro do sistema. Então, depois de organizar, né, esse sistema em camadas, a gente conseguiu rastrear exatamente, né, de onde cada componente surgiu, ou seja, das histórias e cenários levantados. Aqui eu vou mostrar para vocês no próximo slide alguns exemplos, né, para que consigam visualizar essa ligação. Então, aqui a gente tem, né, num primeiro momento, um estudante ele gostaria de poder usar o aplicativo, por exemplo, no transporte público, onde ele tem uma oscilação de internet, né? Então, isso originou a feature de acesso offline e sincronização automática ali na camada de apresentação. Depois, para quem estuda em grupo e quer trocar ideia em tempo real, nós criamos o sistema de colaboração e o sistema de reputação ali na camada de aplicação. E outro cenário foi o de estudantes que usam, né, o Google Drive e que não queriam duplicar o trabalho. Daí veio o wrapper, né, de importação e a conversão de formatos ali na camada de serviços.
E para facilitar o estudo personalizado, alguns estudantes, né, queriam sugestões de materiais mais relevantes. E assim nasceu o sistema de recomendação na camada de aplicação. Então, nenhum componente ele foi criado por acaso. Tudo foi derivado, né, de cenários reais e histórias de usuário, né, garantindo que a arquitetura atendesse exatamente às necessidades dos estudantes. Nesse caso, continuando com a linha de pensamento da Ana, pessoal, a gente vai agora analisar como esses cenários de usuário guiaram o modelo arquitetural que a gente desenvolveu no Nota Free. Então, a gente entende que existem três fluxos principais para a aplicação. A primeira é de sincronização direcional entre os dispositivos, sejam móveis, seja computador, e a nuvem. A segunda é a integração com as APIs de terceiro, então essa questão de poder importar do Google Drive ou do Canva as informações que os estudantes pretendem salvar. E a terceira é as notificações em tempo real para as atividades que são feitas ali junto com outras pessoas. Então, vamos analisar isso de acordo com a questão da arquitetura. Na camada de apresentação, a gente tem essa questão das interfaces PWA, então poder acessar software a partir do celular ou do computador, o acesso offline e a usabilidade para os diferentes dispositivos que a gente tem. Então, conseguir ver em qualquer tela, um bom contraste ali para quem está usando no celular, conseguir realmente perceber os diferentes elementos e usar bem o sistema. Já na camada de aplicação, a gente tem a colaboração em tempo real, a recomendação e a reputação, que são elementos ali da colaboração e da formação de comunidade dentro do software, né? Na camada de serviços, temos a questão do processamento de dados, a conversão de formatos e as integrações externas. Então, essa parte que está relacionada principalmente à API do sistema, ela fica toda focada nessa questão da camada de serviços e ela é parte que lida com os dados em si no nosso modelo. Além disso, a camada de persistência, o uso de um banco de dados unificado para você poder acessar essas informações a partir de qualquer ponto, sem diferença, por exemplo, de pontos de acesso, a indexação e o armazenamento em nuvem. Com isso, a gente vê que essa arquitetura está priorizando aí uma usabilidade, uma escalabilidade, uma segurança. Ela está atendendo todo tipo de estudante, inclusive pequenos grupos de pesquisa, grupos que estão trabalhando aí juntos, ou uma sala de aula, com vários alunos contribuindo para o projeto de sala. E a escolha desse modelo está alinhada aí aos cenários reais de uso e das necessidades dos estudantes. São coisas que nós, enquanto estudantes, percebemos essa necessidade e nós entendemos que existe um espaço de mercado aí relacionado a essa questão das anotações colaborativas, né? Além disso, rastreabilidade. Cada componente deriva de histórias de usuário, então a gente sabe exatamente por que esse componente existe, por que isso faz sentido no nosso software. A gente está, como eu disse antes, garantindo a usabilidade, a escalabilidade e a colaboração dentro do Nota Free. E ele acaba sendo uma comunidade colaborativa de aprendizagem, exatamente por essa capacidade de compartilhar as informações que estão salvas ali. Nesse caso, ele acaba se tornando mais do que um ambiente de anotações, né? Ele consegue abranger muito mais grupos diferentes aí. Esse é o principal do nosso software. Agradeço pela atenção. Obrigada. Vamos para a gravação. Gustavo, corta essa parte.